Olá galera, tudo bem? O papo hoje vai ser um pouco diferente. Vou falar sobre a questão da piscina, tá? Então o nome do vídeo é Não Entre na Piscina, tá? Então eu vou passar para vocês várias razões e espero que vocês entendam e aceitem por que a gente não deve nem entrar numa piscina. Eu não estou falando de natação, estou falando de piscina, tá? Então posso falar até um pouco sobre a natação também, claro, mas vamos começar pela questão do exame clínico, o exame médico, o chamado exame médico, tá? Exame médico de piscina é uma piada de mau gosto. Um médico que trabalha num clube, por exemplo, aprova 200 pessoas num dia. O exame dura 1 minuto e meio, 2 minutos. Ele mal olha em você, mal examina, pede para você levantar os braços, olha as suas axilas, a sua pele de modo geral, não é? Então, levanta, tal, agora vira de costas, deixa ver as plantas dos pés, olha para os seus pés, para os seus dedos, para você ver se para ele poder ver se você não tem nenhuma micose, e acabou, e fica por isso mesmo. E ele aprova e aprova e aprova as pessoas adoidado. Ele é pago para aprovar as pessoas, tá? Ele escolhe um ou dois para reprovar, até para ficar assim como se fosse uma coisa séria. Exame de piscina não é uma coisa séria, tá? Mais uma vez, é uma piada de mau gosto, tá? E não se pede mais nada, mais nenhum tipo de exame, nada. O negócio é aprovar as pessoas, porque elas estão pagando uma taxa para fazer o exame e depois para entrar na piscina, tá? Então comecei pelo exame. Agora vamos falar sobre outras coisas ligadas à pessoa, à piscina, à questão da higiene, né? Então a pessoa chega na parte ali da entrada da piscina, tem uma chuveirada rápida que ela passa assim, como se isso fosse suficiente para tirar o suor dela. Muitas pessoas entram nas piscinas cheias de suor. As pessoas não se lavam, não se escovam antes de entrar numa piscina, tá? Mas isso também não adianta. Não adianta mesmo. Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas fazem uso de protetor solar ou algum tipo de creme, alguma coisa, né, para não se queimarem devido à ação dos raios ultravioleta e de tanto os dermatologistas insistirem que tem que passar isso na pele. Então muitas pessoas entram na piscina com esses produtos todos na pele e depois aquilo se desprende dos corpos das pessoas e fica nas bordas, nos cantos, né, das piscinas, aquela gordura toda, tá? É muito normal que as pessoas desprendam dentro da água pelos pubianos, tá? Sim, no caso de nadadores e pessoas que praticam a própria natação como esporte, tá? Então muitos se depilam e raspam tudo, menos mal. Até aí, menos mal.
Outra coisa que ocorre também é a questão de você estar num ambiente úmido, não é? No caso da água, e isso faz com que você queira urinar. Então, em piscinas de clubes, piscinas públicas, 70% das pessoas, no mínimo, urinam dentro da água. Ah, mas tem filtros, e daí? A pessoa está urinando a 2 metros de você, não é? Aquela urina passa por você junto com a água e você acredita no filtro que fica fora da piscina? Isso aí também não funciona. Simplesmente não funciona. Pois eu já conversei com muitos que fazem a limpeza de piscinas em clubes, como por exemplo o Clube Espéria, tá? E no final do dia, à noitinha, quando eles limpam a piscina, no domingo, tá? Eles me revelaram, me confidenciaram que encontraram mods, vários mods, a média de 4 por domingo. Encontraram até mesmo fezes, cocôs, grandões assim, ó, no fundo da piscina, tá? E outras coisas mais, tá? É muito normal mulheres com restos de menstruação também entrarem na água, e vai tudo para a água, tá? Até também mulheres que tiveram relação sexual com seus maridos, tal, e durante a noite, estou falando de esperma, e que não se lavaram, e vai para a piscina também, tá? Eu sei que o assunto não é lá muito fácil de escutar, mas eu estou gravando esse vídeo por conta de uma coisa que aconteceu recentemente. 2 crianças morreram dentro de piscinas. Uma foi numa piscina de um hotel, tá? E esse papo aí de piscina, eu mesmo já venho alertando, já venho falando para pessoas há uns 25 anos. Eu mesmo não entro em piscina há no mínimo 30 anos, né? Então, já que surgiu esse assunto de piscina, vamos mostrar para as pessoas que é anti-higiênico estar dentro de uma água, tá? De piscina de clube, de piscina de hotel, tá? Mas vamos continuar. Não acabou ainda, tá? Então, o cloro, que é muito nocivo para a pele, para o cabelo. O cloro por si só, que é tóxico, tá? É irritante das mucosas nasais. É muito normal quando entra uma água no nariz. É muito normal que dentro da piscina, não é? É muito normal que as pessoas façam assim, ó, que assoem o nariz dentro da própria piscina. Normal. Isso eu acho que ninguém mais parou para perceber, para pensar, né? Assim como às vezes a pessoa engole um pouco de água, né? É normal. Então a pessoa está nadando e cospe uma certa água pela boca. O que a pessoa está colocando na piscina nesse momento? Bactérias. Por aqui, assoando pela boca, bactérias. E muitos fazem isso.
muitos urinam, muitos fazem isso, tá? Então isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração, tem que se juntar todos os dados que eu estou passando aqui, todos os dados, a questão dos protetores solares, a questão do suor, a questão dos pelos pubianos, né? De assoar o nariz, de cuspir, entendeu? Mas a coisa ainda não terminou. Então nós temos aqui a questão do tratamento da água. Ok, então tem hoje em dia piscinas que recebem um tratamento de ozônio. Talvez seja menos mal. Mas falando sobre a questão do tratamento convencional, da assim chamada parrilha, a parrilha é um composto que leva muito alumínio. O alumínio é extremamente nocivo para o sistema nervoso central. Extremamente nocivo. Alumínio causa Alzheimer. Tá? O cloro é extremamente nocivo para o sistema imunológico e sistema nervoso central. Principalmente no inverno. Por quê? Porque a ação do cloro é mais forte quando se inala os odores dele. E no inverno, nas piscinas aquecidas, aquela água esquenta e o cheiro do cloro fica em volta da piscina. Se sente de longe o cheiro do cloro. Pior ainda. Tá? Mais uma coisa importante, o corpo desprende por si só, pelos poros, gases, toxinas. O próprio corpo desprende toxinas. É como se nós estivéssemos vamos supor, num dia quente, nós estamos assim, ao ar livre, né? E o corpo, nós não vemos quantos vapores e toxinas que nós eliminamos para o ar, como se nós estivéssemos numa sauna, e isso tudo vai para o ar. Pois bem, quem puder fazer a seguinte experiência: tome um banho mais demorado, passe bucha no corpo todo, esfregue bem o corpo para tirar qualquer tipo de sujeira e pele morta, tá? Nós perdemos muita pele todos os dias. Pele. Essa pele também vai para a água, claro. Lave-se muito bem, tá? Depois de uma meia hora de um banho super especial, entre numa banheira com uma água morna e fique dentro dela. Apenas fique dentro de uma banheira durante 30 minutos com água morna, tá? E você verá como que a água fica turva. Ela fica turva porque nós estamos o tempo todo eliminando toxinas, fazendo uma troca metabólica, pele que se desprende de nós, e nós acabamos de sair de um banho fantástico e a água fica turva. Eu já fiz essa experiência, é incrível. Tinha acabado de fazer aquele banho, aquele chuveiro longo, tá? Agora as pessoas ficam dentro da água, né? E ficam um tempo lá, se elas não nadam, basta elas ficarem paradas, que elas estão dentro da água também, eliminando células. Isso se chama metabolismo, tá?
Então cada um está, apesar da pessoa estar dentro da água, está transpirando. A questão aqui não é só suor, não. Os poros emitem gases, venenos, gases tóxicos do próprio corpo, tá? E para concluir, mais dois aspectos importantes que eu gostaria de passar para vocês com relação a não entrar na piscina. Nosso corpo tem uma temperatura fixa de 36 graus e meio. E qual é a temperatura da água de uma piscina? Por volta de 24, 25. Não estou falando de piscina aquecida, estou falando de piscina normal, tá? Estar dentro da água, só de você ficar dentro dela, faz com que o teu corpo perca energia. Seu corpo passa a perder energia, porque ele tem que produzir calor devido à temperatura da água, que é de 22, 24 graus, a temperatura da água é 22 ou 24 graus, e a tua temperatura tem que ser de 36 graus e meio. Um corpo, quando atinge uma temperatura menor que, vamos dizer, 34 graus, já entra em hipotermia, para que o corpo mantenha essa temperatura fixa, já que ele está no meio, que é o meio líquido, água, não é? Ele tem que produzir calor. Então, o fato dele ficar dentro dessa água, produzindo calor para se manter na temperatura que ele tem que se manter, isso significa que ele está perdendo energia, tá? Então esse é um aspecto muito importante. Me lembrei de mais um, tá? Não tem nada escrito aqui. Olhando bem para o corpo das mulheres, né? As mulheres que praticam natação, o corpo delas é muito feio. O ombro, a asa, praticamente vão ficando quase sem peito. O corpo delas é muito feio, tá? A atividade física, o esporte, contribui para a lapidação, a construção do corpo, né? Cada esporte tem, digamos assim, uma maneira diferente de fazer o corpo se tornar moldado àquele esporte. Cada esporte molda o corpo de uma forma específica. Os ciclistas como são? Como é o corpo de um ciclista? Ciclista mesmo, tá? De competição. Aquela coisa fininha, estreitinha. O ginasta olímpico, como é? Então, o esporte moldando corpos de acordo com a necessidade, tá? Eu estou falando aqui de esportes assim específicos, vôlei, basquete. Cada atividade exige do corpo uma adaptação, e nós vemos que fulano é desse esporte ou do outro esporte, tá? Então nós temos os remadores, tá? Então você tem uma coisa assim homogênea, de acordo com o esporte que você pratica, com algumas exceções. Às vezes tem uma pessoa que é
mais forte assim para aquele esporte e nem parece que pratica tal esporte. Eu daria um exemplo como exceção, o jogador Hulk, né, jogador de futebol, ele é muito mais atarracado do que a grande parte dos jogadores, que é mais longilínea, mais magra, né? Então, a mulher que passa a fazer natação, com o passar dos anos, alguns poucos anos, ela vai ficando com o corpo feio. Ora, um esporte que faz bem tem que deixar o corpo mais bonito, mais harmônico, mais interessante, né? Depois de muitos estudos chegaram à conclusão que a atividade física que deixa a mulher com o corpo mais bonito, tá? Atividade física não é nenhum tipo de esporte, não, tá? É o samba. As sambistas, pois é, as sambistas querem aceitar, não precisa aceitar, as sambistas, a mulher que samba mesmo, vai sambando ano após ano, ela vai ficando com o corpo mais bonito, mais interessante, mais harmônico, tá? O corpo todo vai ficando bem desenvolvido, forte, bonito, tá? Eu não estou falando dessas sambistas de carnaval aí que se preparam para o carnaval em academias, elas ficam brutas e com o corpo horrível, né? E o que mostra que o personal delas também não vale nada, porque o cara faz cria um monstro lá depois para sambar. Aí a gente pega uma sambista nata mesmo, uma sambista natural, né? E mulher que faz isso por fazer isso mesmo, e ela tem um corpo muito mais bonito que aquela que fez academia, aquela coisa toda. E para concluir, só mais uma questão para levantar aqui uma lebre. Os clubes, piscinas e hotéis e piscinas públicas deveriam ter uma unidade móvel, um laboratório móvel, um laboratório que pudesse simplesmente atuar. Quando eu digo unidade móvel, quer dizer um laboratório que pode se enquadrar ali naquele clube, não precisa construir uma coisa assim especial, tá? Esse laboratório que todo clube deveria ter, e piscina pública, tá? E de hotel, deveria emitir um relatório a cada hora, passando a qualidade da água, tá? Incluindo coliformes fecais. Pois é. Mas sem filtro. Deixa o filtro para lá. Concentração da urina na água, claro, tá? E tantas outras coisas mais, como está a água em termos químicos. Então a análise seria uma análise microbiológica, bacteriana, sim, a parte, digamos assim, de excrementos e de coisas que as próprias pessoas soltam, né, produzem, e a parte química, isso que o ser humano colocou para combater, aniquilar
que é tudo mentira, tudo falso, essas coisas que eu vim falando antes. Então tem que ter no relatório a parte química, a concentração de cloro, tá? E de outros produtos químicos que são todos tóxicos para a saúde. Tem muitos casos, eu mesmo já peguei casos de crianças que tinham problemas de otite e outros problemas alérgicos, e iam aos médicos e não resolviam. Pararam de fazer natação, os problemas acabaram. O envenenamento, a intoxicação vinha da própria piscina e de suas químicas, tá? E por último, que poderia ser uma parte introdutória, esse papo de que natação é o melhor esporte é também uma grande mentira. Quer dizer que um nadador é o melhor esporte, que é o esporte mais saudável. O nadador que se expõe a tudo isso é mais saudável que um ginasta olímpico. O nadador tem o corpo mais harmonioso que um atleta que corre 100, 200 metros, e ele é mais saudável que um atleta que corre 100, 200 metros. O atleta que corre 100, 200 metros numa pista não se expõe diretamente à urina dos outros, certo? A pelos pubianos, ou se você quiser, pentelhos, nem a cuspe, nem ao catarro dos outros, nem a saber o que cada um passa na pele. Isso fora os desodorantes também, perfumes, e tudo isso vai para a água. O atleta não se expõe a nada disso, e ele é menos saudável que a pessoa que faz natação. Esse papo de que natação é o esporte mais saudável que existe começou nos Estados Unidos na segunda década do século XX, século passado, quando começaram a vender para as pessoas a ideia de que é bom você ter uma piscina na tua casa, é muito bom, você precisa ter uma piscina na tua casa para os teus filhos. Começaram a então construir piscinas. A indústria da construção das piscinas precisava criar um mito. A indústria da construção das piscinas precisava criar mentiras para fazer com que as pessoas então quisessem realmente investir e fazer um buraco, sabe lá de quantos metros de largura e de comprimento e profundidade, um buraco, não é? Basicamente para depois fazer ali uma piscina. E aí começou a indústria da manutenção das piscinas. Você precisa ter essas químicas, você precisa ter um tal pH na água, e aí isso também proporcionou, claro, emprego para muitos que trabalham até hoje com venda e produção de produtos e limpeza das piscinas. Mas tudo bem, o que eu estou falando aqui é um assunto polêmico. Eu já estou falando sobre esse assunto há uns 25 anos, agora pela primeira vez no YouTube. Sempre tem as pessoas que falam certas coisas em primeiro lugar. A maioria
ao invés de ouvir, pensar, refletir, já vai chamando os pioneiros de loucos. Fazer o quê? Na década de 60, quem falava sobre ecologia era chamado de louco. Energias alternativas, carros que pudessem ser movidos com outras energias. Outro dia eu peguei um táxi em São Paulo que era híbrido. Ele usava um motor a gasolina, mas até 50 km por hora na cidade andava com motor elétrico, né? Então, realmente tem que ter muita paciência, né? Com as pessoas. As pessoas julgam, pré-julgam, tem muitos preconceitos, né? Realmente acreditam que natação é o esporte mais completo que existe. Quer dizer que uma mulher que dedica a vida ao balé tem algum músculo que ela deixa de mexer lá no balé clássico, no balé moderno? E um russo aí da vida que é bailarino do Bolshoi, tá? Bailarino mesmo, macho, gosta de fazer isso. Cara, todo malhado, todo definido. Cara, eles treinam 8 horas por dia. Isso é muito mais difícil do que quase todos os esportes. O cara, em termos de preparo físico, é inferior a um nadador. Que isso? E um jogador de rugby. Rugby é talvez o esporte mais assim perigoso que tem em termos de confronto físico. Eles praticamente não usam nenhuma proteção. Quer dizer que esse cara é menos saudável do que aquele magricelo que nada. Não, o cara é um armário que tem 1,95 m de altura, com 120, 125 quilos, sei lá, e o cara é menos saudável que um nadador de piscina? Não. Né? Então nas piscinas onde os caras treinam, nos clubes, eles têm a pele raspada, não têm os pelos pubianos, mas a coisa mais normal do mundo é a água entrar pela boca e sair, e fazer assim, ó, tá? Se eles urinam ou não dentro da água, pode ser que sim, alguns sim, outros não, né? É muito fácil você ver quando alguém está urinando dentro da água, né? Quando a pessoa está com aquele olhar de bobo, assim, parado, assim, tá devaneando, tá aliviando, tá tirando água do joelho, pô. Então, tinha mais uma coisa que eu queria também colocar para terminar essa questão. Falei da água, da natação como se fosse um esporte, tão completo, né? E porque você bate todos os membros superiores e inferiores ao mesmo tempo, então ele já é um esporte completo e melhor que os outros esportes, né? Aí perguntei, tem algum músculo que uma ginasta olímpica não movimenta? Ou um bailarina que não movimenta? De jeito nenhum, né? É muito importante também lembrar que se a pessoa quiser entrar na água, apesar de tudo isso, tem que usar touca. Então tem países que é obrigatório entrar com touca. De touca. Não pode a menina entra com um cabelão enorme sem touca. Não pode, né? Tá? Tem a questão também dos produtos de limpeza,
que são usados para limpar a piscina por si só são tóxicos e ficam resíduos ainda nas paredes, nas bordas da piscina, no fundo, e ficam resíduos e depois colocam água e fica por isso mesmo, tá? Muitas pessoas também engolem água de piscina, engolem mesmo, né? Aí vai cloro, vai um monte de outras coisas que eu não preciso repetir, tá? Para alavancar a indústria da natação nos Estados Unidos, foi onde isso começou, a natação em piscinas, tá? Natação em lagos, rios, tal, isso já existia na Europa, tal, né? Lugares abertos, né? Para alavancar a indústria da natação, a venda de piscinas e da natação, para chamar mais pessoas para no caso, nadarem e tudo mais, usaram na época a figura a imagem, tudo, do Johnny Weissmuller, ou Weissmuller, que foi campeão olímpico de natação, e aí ele se tornou o primeiro Tarzan. E através da figura do Tarzan, que era um nadador olímpico, campeão, e que de vez em quando ele também nadava nos filmes, isso também ativou, alavancou muito essa questão, tá? Dessa importância da natação, tá? Lembrando que até uma certa época nos Estados Unidos e talvez aqui no Brasil, não sei, não posso falar de uma coisa que eu não sei, nos Estados Unidos, a questão da segregação racial. Então, afrodescendentes não podiam frequentar as piscinas. Mais um problema, mais uma coisa errada, que quero aqui aproveitar falar sobre isso, é que os assuntos vão brotando, né? Então, não se via, claro, um nadador negro, um afrodescendente, né? Ou uma nadadora negra, não se via, nunca se via competindo. Até hoje é muito difícil, tá? Ver um afrodescendente, um nadador negro, nadadora, se destacando, competindo, simplesmente por causa que não podiam entrar na piscina. Os afrodescendentes, os negros, têm uma capacidade incrível para qualquer tipo de esporte. E, de fato, quando se destacam, conquistam aquele esporte, por exemplo, uma grande esportista, uma grande atleta, que é a Serena Williams, no tênis, está dominando o esporte faz tempo. Ela, sua irmã, Venus Williams, né? Não tem. O pessoal domina e pronto. Aí nós temos, por exemplo, um esporte assim que nunca foi frequentado, nunca foi jogado profissionalmente por afrodescendentes, pela raça negra, né? Que é o golfe. O golfe. Temos um mago, um deus chamado Tiger Woods. Um deus. Está lá. Teve seus problemas particulares, isso chegou a afetar e depois voltou a estar no topo, tá? Não é preciso lembrar sobre a hegemonia desse esporte, né?
quando se fala em basquetebol, quando se fala em futebol americano, quando se fala em nosso futebol, né? Atletismo, né? Esportes assim que a raça negra simplesmente domina, tá? Domina, tá? Então na natação ainda não tem grandes atletas, porque ou não quiseram mesmo, de desprezo. Os brancos não me deixam entrar, não vou lá, deixa, se dane, né? Ou porque houve essa segregação toda, já tem afrodescendentes, negros, que a raça é negra, né? Raça bonita, raça negra, na ginástica olímpica nos Estados Unidos, no masculino, e a nossa grande Daiane dos Santos, que há mais ou menos um ano, mais ou menos, parou de competir e foi também, dominou a sua categoria, né, solo, por muitos anos, e se destacou e ganhou muita coisa, né? Então tem essa questão também da natação, que durante muitos e muitos anos foi assim algo que realmente dividiu a sociedade americana, talvez aqui, né, onde as pessoas não podiam entrar, os afrodescendentes, os negros, não podiam entrar na água, não podiam nem, sei lá, usar o mesmo ônibus, não podiam frequentar as escolas. As coisas começaram a mudar a partir da década de 60, graças a John Kennedy, né? Então tem esse lado também, esse lado muito sombrio, que a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Que eu não aceito isso, não aceito, eu acho isso muito errado, né? Então nós temos aqui várias razões para a pessoa não entrar na água. As razões ligadas à parte microbiológica, a parte toxicológica dos produtos usados no tratamento da água, tá? Eu acho que isso já é o suficiente, né? E lembrando mais uma vez que exame de piscina é uma piada, né? Isso muitos dermatologistas que já me confidenciaram assim off, mas eles não vão chegar e falar abertamente, né? Porque esse assunto tinha que ser mais debatido nas escolas, tinha que ser mais debatido em programas da TV aberta ou da TV por assinatura, falando sobre a questão da piscina, e não ficar martelando nas pessoas com esse mito, essa mentira, não, que natação é isso, natação é aquilo, que não sei o que, né? Mas cadê um dermatologista para chegar e alertar sobre esses assuntos, que tenha coragem, né? Ele tem medo de ter o seu diploma cassado. Essa que é a questão. É um corporativismo, que um protege o outro, que as pessoas não querem entrar em polêmicas. É melhor dizendo, é uma máfia, né? Uma máfia. Tem que... Todo mundo fala do protetor solar, não pode falar contra o protetor solar. Eu tenho 55 anos praticamente e sou bem branquinho. Nunca usei protetor solar. As pessoas não fazem ideia do que isso é feito, de como isso é feito, e não fazem ideia do que tem no protetor solar,
inclusive vários produtos que são derivados de petróleo, os tais dos petrolatos ou hidrocarbonetos, ou se você quiser, solventes. Então isso não é debatido. As pessoas não fazem ideia do que estão passando nas suas peles. A Gisele Bündchen falou alguma coisa sobre isso, levantou uma lebre nos Estados Unidos e foi muito combatida. Há mais ou menos um ano, ela falou abertamente lá contra os protetores solares. Né? E aqui as pessoas pouco questionam as coisas, vão comprando e vão usando. Né? Quando eu, na década de 80, alertava as pessoas contra a reposição hormonal, aí as mulheres falavam, mas como? Meu médico me passa hormônios e tal. E hoje já tem muitos médicos que são contra a reposição hormonal. Sim, hoje, 25, 30 anos depois, já está tarde, porque não adianta, você tem que ter peito e enfrentar as coisas na hora, na época, viver a sua época, né? Depois que tiveram várias vítimas, né? Que tiveram câncer e morreram, sabe lá o que, aí eles começam a ficar contra os hormônios, né? Contra a reposição hormonal, né? Pois eu sou contra a reposição hormonal, eu sou contra o uso de anabolizantes, de qualquer tipo de substância que seja para acelerar o crescimento do corpo, tem que ser natural mesmo, tem que ter paciência, tá? Sou contra a lipoaspiração, muitas pessoas já morreram, vocês não estão sabendo? E por conta de lipoaspiração, porque também é uma coisa errada. Sou contra a cirurgia de estômago, isso é tudo comércio para se ganhar dinheiro. É um corporativismo, uma máfia mérdica. Muito obrigado e até a próxima.